Olá a todos, bem-vindos ao canal. Se você já conhece o canal e gosta do conteúdo, já deixa um like para que os vídeos alcancem quem precisa deles. Há vídeos no canal sobre threads com comandos do Windows e threads com o tradicional pthread. Em C++ temos um container chamado stdthread que simplifica a criação de threads. Vamos verificar como ele funciona. Então o que vamos fazer aqui é incluir o cabeçalho chamado thread e um cabeçalho chamado chrono. Eu já vou mostrar como que ele funciona aqui. Muito bom. Vamos criar uma funçãozinha para rodar a thread, uma função chamada void hello 0. Nós vamos criar mais de uma. Vamos colocar aqui for int igual a 0, enquanto i for menor que 50, soma i. E aqui vamos colocar uma mensagem para saber que thread que está rodando. Então, hello 0, mostrando i, pula a linha. E vamos colocar um sleep aqui na função. Você tem que usar esse std thread para saber que é a thread atual. Aí tem um sleep for. E no chrono você vai conseguir fazer com que o sistema saiba que tipo de unidade você quer usar. Aqui você pode usar hora, minuto, segundo, não importa. Eu vou utilizar segundo. Então o chrono ele passa o parâmetro para o sleep for do tipo que ele precisa. Então dentro do cabeçalho thread há o namespace thisThread. Você está vendo aqui, né, this underline thread, com a função sleep for, para solicitar a thread uma pausa. Seu parâmetro exige o cabeçalho para configurar o tempo. Então você pode usar hora, minuto, segundo, nanosegundo, milissegundo, microsegundo, não importa. Fica a seu critério. Então a primeira função é essa. Vamos criar uma segunda função muito parecida, só para mostrar o que ela faz. Então é o hello 1. E aqui também hello 1. E vamos dar o sleep de 1 também. Bom, a criação de função você já tinha visto em outros lugares, não é novidade. O que é novidade aqui é esse thread sleep for. E aqui no main nós vamos colocar std thread, o nome da variável que vai conter a thread e a thread que vai executar. Muito simples, não tem muita dificuldade. Deixa eu criar mais uma, hello 0. Deixa eu criar mais uma segunda aqui, 3 threads. Então aqui o hello 2, thread 2, até agora nada de especial. Você já vai verificar o que acontece aqui. Então nós temos aqui o thread, o t0 com hello 0. Essa função cria uma variável com o nome t0 e faz executar a função thread 0. Muito simplesinho. Vamos criar mais duas aqui, que eu já criei ali em cima. Então hello 1, hello 2, t1, t2. E vamos usar a função join, que ela guarda o término da thread. Enquanto a thread não terminar, ela também não sai da função join, ela fica esperando. Então t0 join, aí t1, t2. Então, por exemplo, se a t1 acabar primeiro que a t0, ela vai ficar aguardando a t0 acabar. Quando a t0 acabar, ela vai para t1. Se t1 já tiver acabado, ela vai para t2. E assim, com esse comando join, você aguarda as 3 threads terminar. Se ela terminar primeiro a 2, depois a 1 e a 0 ficar aguardando ainda para terminar, enquanto a 0 não terminar, ela não vai para o próximo comando, aí já acabou, cai fora, e o t2 acabou, cai fora. Na verdade é muito simples. Vamos executar. Como você pode ver, ó, elas estão executando aqui. Como elas estão concorrendo ali, você pode ver que às vezes a mensagem sai truncada, mas estão todas executando. A mensagem sai truncada porque uma thread acaba solicitando entrar a mensagem na tela antes da outra. Então ela é como se fosse uma confusão ali na tela. Ele pega uma mensagem de cada thread e vai executando. Agora elas já se organizaram aqui. Mas no começo você viu que uma thread tentou entrar primeiro que a outra. Aí para mostrar na tela ficou mais difícil da tela conciliar. Lembrando que quando você mexe com mais de uma thread, você tem que usar mutex se elas compartilham dados. Como ele está compartilhando a tela aqui, eu teria que ter um mutex para que uma fizesse a impressão na tela, a outra aguardasse para imprimir. Como eu estou fazendo tudo junto aqui, uma começou a imprimir o hello, quando ela foi tentar imprimir o índice ou o enter aqui, a outra conseguiu imprimir. Aí ficou encavalado os dados. Foi isso que você viu ali na tela. Então agora
para você passar parâmetros é uma maneira diferente das que você tinha visto anteriormente. Tem que prestar muita atenção no tipo. E é só um pouco diferente. Vamos ver como seria isso. Então eu vou apagar essas funções aqui, que elas não são mais necessárias, e você já viu que funciona. E vamos tirar isso aqui, como se estivesse começando agora. Vamos criar uma função, chamada função. Ela tem um int plimit e um std_string. Então vamos incluir o cabeçalho string aqui. Muito bem. Então vamos imprimir essa string para ver o que retornou. String está sendo impresso pela linha. Eu vou fazer uma função só, que como é só passar parâmetros, só para você entender. Não vou ficar fazendo muita coisa nesse momento. Então for int i igual a 0, enquanto i for menor que plimit, que é o que está passando ali de parâmetro, e somar 1 aqui no contador. E vamos mostrar a sequência. Sequência e std_end. Aqui no main vamos criar uma variável i igual a 0, igual a 10, desculpa. E vamos criar a thread, ela vai ser p0, variável. Ela vai, então, aqui que está a pegadinha. Lembra que aqui eu passo o nome da função. Então, o nome da função é função. Aí, qual que é o parâmetro que tem que passar? Um inteiro e uma string. Então, é vírgula, o parâmetro, que tem que ser igual ao tipo da função ali, que é um int, e uma string. No caso aqui, ele vai, eu estou passando como se fosse um char pointer, ele vai converter para string lá dentro. E o p0 join, para quando terminar, cai fora. Né? Então, na função thread, você passa o nome da função, em seguida, separado por vírgula, seus parâmetros na ordem de recebimento igual está na função e do mesmo tipo. Vamos executar. Ele foi de 0 a 9, porque eu passei 10, e a string está aqui em cima, como você pode ver. Então é a mesma coisa de você utilizar uma função normal. Você tem que passar na ordem que está aqui e o tipo correto. É a mesma ideia. É que o pthread aqui, ao invés de você passar por parênteses e o nome da função, você passa por vírgula. O primeiro parâmetro é a função, vírgula, e os parâmetros da função. Não é difícil, só tem que prestar um pouco de atenção para não se confundir. Nós podemos também pegar o ID da thread, se é que isso é útil para você. Então vamos lá. Aqui depois de string, vamos pegar o ID da thread, que seria cout, o ID, aí seria std, thisThread, aquela variável que indica que estou na thread atual, getID. Vamos executar. Olha lá, trouxe ID 2. Se isso for útil para você, para algum tipo de controle, tá aí. O que a gente pode fazer também aqui é não ficar esperando a thread terminar. Aí você vai ver. Só que se você não esperar a thread terminar, provavelmente o programa vai terminar antes da thread sequer começar. Então ela já vai nascer morta. Ou seja, ela não vai nem começar a executar. Então vamos comentar aqui. Vamos dar um p0 detested. Significa que eu vou criar a função e não vou ficar esperando ela terminar. Vamos executar para ver. Ela começou e morreu, porque o programa morreu. Então, a criação da thread foi mais rápida que o programa encerrar, que o detest, né, funcionar, e ela fez só 3 e morreu. Quer dizer, o interessante é você esperar a thread terminar de alguma forma, ou passar algum parâmetro de alguma forma, para que você saiba que a thread terminou ou não. É uma abordagem que eu utilizo, é passar uma estrutura de controle para saber se a thread está funcionando ou não. Inclusive, não utilizo o join, e sim verificar se a finalização está ocorrendo de uma outra forma com outro tipo de controle. Deixa eu explicar isso aqui no código para você ver o que eu quero dizer. Então eu vou criar uma estrutura aqui, chamada underline. Eu acho que dá nome de estrutura com underline, não sei se você já viu os outros vídeos. Eu vou colocar aqui um bool, deixa eu tabular direitinho, bool continuar, e um bool finalizada. E na função aqui, vou criar ela como função f0, só para facilitar outros entendimentos, eu vou passar para ela essa estrutura. Então é struct underline thread, vou apagar isso aqui, thread controle, e o endereço dela, porque eu quero que ela seja compartilhada por mais de uma função.
Então aqui vai ser um int i igual a 0, um while f0 continuar, quer dizer, a variável que está na estrutura vai dizer se ela tem que continuar ou não esse while, e vamos ficar imprimindo aqui o i. Então, i, somar nele, pular linha, endline. E vou dar um sleepzinho para que a coisa não fique ocupando o CPU desnecessariamente. Sleep. Vou usar o crono ainda. Segundos, 1 segundo. Ela vai ficar somando o i indefinidamente enquanto essa variável continuar da estrutura continuar sendo como verdadeira. E aqui no final, a hora que ele sair, eu vou colocar aqui a variável finalizada, agora é true. Então, é uma função só para você entender. Então, vamos aqui no main. Aí, se você não for ficar esperando no join, tem um pouquinho mais de complicação no controle. Mas é um tipo de coisa que eu gosto de fazer porque o controle fica na minha mão. Então, vamos criar uma estrutura que eu acabei de definir lá em cima. Criando como thread P0. Underline P0. Tá aqui. E thread P0, a variável continuar vai ser igual a true. Quer dizer, o while vai continuar ali em cima. Enquanto o while for verdadeiro, ele vai continuar aqui, como você está vendo. E a variável da thread finalizada, eu vou colocar como false. Porque quando a thread terminar aqui, o while ele vai setar para true. Então eu tenho dois controles aqui. Um dizendo que a thread tem que funcionar e outro dizendo se ela terminou ou não. Então vamos criar a thread aqui. std_thread p0. Aí o nome da função, aqui, sem parênteses. E qual é a estrutura que eu quero passar lá. Se você não colocar um comando específico aqui, ele vai passar uma cópia para a estrutura. E você está vendo que eu estou querendo o endereço da estrutura aqui, não a sua cópia. Para que eu consiga passar um endereço de qualquer coisa, eu tenho que usar o std ref, entre parênteses, o nome que eu quero. Fecha aqui. Esse std_ref vai passar dentro vai passar para dentro da função f0, utilizando o thread, uma referência de ponteiro. No caso aqui, eu estou passando o endereço de memória, não o ponteiro em si. Mas no final é a mesma coisa. Estou passando um endereço aqui. Então, o std_ref vai pegar o endereço dessa variável e passar para a função aqui. Essas são algumas pegadinhas que tem aqui nesse container thread do C++. No pthread e na thread do Windows você não é muito claro esse tipo de coisa, mas aqui tem que ser muito explícito. Então vamos dar um detect, porque eu não quero ficar observando a thread. Aqui eu vou dar um tempinho, que é para a thread fazer alguma coisa visualmente para você entender que ela está funcionando enquanto o programa está rodando. Então, crono. Vamos aguardar 5 segundos aqui. Então a thread vai começar a executar por 5 segundos. Aí eu vou pegar o thread P0 aqui, na variável continuar. Vou falar para ele que agora é false, ou seja, com essa variável aqui, ele vai, como eu estou passando um endereço e está compartilhado, ele vai no while aqui, ele vai virar um false depois de 5 segundos. Então esse while vai cair fora. E aqui embaixo eu faço um while dizendo, enquanto thread P0 finalizado, quer dizer, enquanto ela for falsa, eu vou fazer um while aqui, que também não vai ficar segurando muito a CPU, ele tem um sleepzinho. Você não pode fazer um while desse tipo sem ter um sleep de alguma forma, senão você vai matar a máquina. Ele vai ficar mais tempo rodando o while aqui do que propriamente tentando finalizar a thread. Está segurando muito a CPU. Então aqui no final, ele vai verificar se a thread encerrou, ele cai fora do while e o programa encerra. Parece simples. Vamos executar. Como você está vendo, a thread está executando. Foi até o 5, aí deu saiu. A thread encerrou sem mais problemas. Porque eu passei um controle dizendo para ela se ela continua ou não nessa estrutura. Geralmente eu gosto de passar estruturas, eu acho muito mais prático. É um parâmetro só e tudo fica agrupado lá. Então tem uma estrutura que tem pelo menos dois controles aqui. Se a thread tem que continuar ou não e um status dizendo para mim se ela finalizou.
Então, eu utilizo essa abordagem para centralizar os dados que a thread precisa, além da estrutura me informar se a thread terminou ou não. Também posso mandar finalizá-la e ir adicionando dados que ela precisa na estrutura, conforme eu vou precisando. Como você pode adicionar ponteiros na estrutura, temos que tomar cuidado para não invalidar o dado passando para a thread alterá-lo. Thread em C++, com esse cabeçalho, é bem simples para coisas simples. Talvez o aumento da complexidade exija outro tipo de criação de thread, ou uma melhor análise de estratégia para não ficar perdido enviando dados para a thread que você terá mais trabalho para colocar à disposição do que de uma outra forma de criação que pode ser talvez mais fácil. Então tome cuidado quando você ficar passando muito estruturas e ponteiros dentro da estrutura. Então, por favor, não esqueça de dar um like, inscreva-se no canal e clique no sino para receber notificações. Obrigado!